Esse é o Ancapsu e nós vamos falar agora da inflação, meu amigo. É o que eu falo para vocês, esse é o grande problema do governo Lula, né? O governo Lula fica falando, não, porque o pobre não quer mais saber de bolsa isso, bolsa aquilo. Não, o pobre, lógico que o pobre gosta de bolsa. Receber dinheiro, todo mundo gosta de receber dinheiro. O problema é que esse tipo de modelo já esgotou. O Lula dá dinheiro para uma parte das pessoas, para te dar dinheiro para essa parte das pessoas ele tem que cobrar imposto do resto do pessoal. Com isso, a inflação sobe no Brasil e aí acaba o pobre pagando mais caro de inflação no final das contas. Aqui, ó, 7 em cada 10 brasileiros dizem que o supermercado ficou mais caro no governo Lula. Eu não sei o que os outros 3 estão pensando, porque certamente ficou mais caro. Essa notícia foi sugerida por os siameses Dante, Ramon e Ledesma e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, a Gazeta do Povo traz aqui uma reportagem dizendo que a maioria dos brasileiros acredita que o preço dos produtos no supermercado aumentaram desde que Lula voltou à presidência. Segundo o levantamento da Paraná Pesquisas, 72% dos entrevistados afirmam que os preços subiram no atual governo. Apenas 17%, quem são esses 17%, afirmam que os preços se mantiveram e 9,4% que diminuíram. Esse 9,4% não sei o que eles estão fumando, meu amigo, mas eu quero 2%. O resultado marca uma pequena queda em relação ao levantamento anterior, quando esse índice era de 73%. Ainda assim, um levantamento muito alto, ou seja, a inflação continua muito grande, né? O governo Lula tentou a todo custo manter o valor do dólar baixo, vendeu, queimou reservas do Brasil para manter o valor do dólar baixo, para tentar baixar a inflação. E, de fato, conseguiu durante algum tempo manter a inflação um pouco mais baixa, mas é um efeito temporário. Por quê? Porque o governo Lula continua gastando dinheiro como se não houvesse amanhã. O governo Lula não consegue entender a importância do equilíbrio fiscal, né? É o que a gente fala, o Lula encara o pacote lá, o teto de gastos, ou o arcabouço fiscal, ou o que quer que seja, como uma regra aleatória que ele tem que obedecer. Não, porque eu não posso passar dessa regra. Aí toda hora ele pede para botar despesa fora desse teto. Não, porque despesa com educação não pode estar no teto, porque afinal, educação é muito importante, né? Educação é investimento. Então, não, despesa com saúde não pode estar no teto. Despesa, ou seja, eles usam argumentos para contornar essa regra, só que no final das contas o que acontece é que a física é implacável. A inflação vem quando você torra dinheiro, mais dinheiro do que você pode, né, quando você inunda o mercado com dinheiro, a inflação cresce. E para piorar, o Lula adora fazer um negócio de dar empréstimo. Não, porque tem consignado para CLT, tem consignado para isso, tem que dar mais empréstimo para o povo. Empréstimo é uma coisa terrível, né? O Lula quer forçar um ciclo. Os ciclos econômicos acontecem de fato na economia. A gente tem um vídeo sobre isso lá no canal Ancapsu Classic. É um conceito, inclusive, libertário, tá? São economistas da escola austríaca que descrevem o ciclo natural de crédito. Você tem o crédito, ele multiplica o dinheiro. Você passa a ter mais dinheiro agora para poder gastar, investir, coisa e tal. E quando você tem muito dinheiro para investir, a tendência da economia é crescer. Mas, inevitavelmente, você chega num limite em que muitos desses investimentos acabam dando errado, a pessoa acaba perdendo dinheiro, muitos empréstimos acabam não sendo pagos, e aí você tem a crise, a coisa entra em crise, né? O que o governo Lula está querendo fazer é criar mais um voo de galinha desse, tentar fazer empréstimo e coisa e tal. Só que o que ele não percebe é que justamente como a economia brasileira já está estagnada, já não consegue crescer há muito tempo, já está no pico, indo para a recessão, quando você joga esse dinheiro, você causa inflação, você não causa aumento de investimento, você não causa melhoria na população, né? O Lula insiste nos números quebrados lá do Portman, né? O Portman inventou um monte de número que ele diz que a economia brasileira tá boa pra caramba, que o desemprego tá baixo, não sei o que lá. Ou seja, aqui, ó, por faixa etária, os jovens entre 16 e 24 anos foram os que mais notaram aumentos. As pessoas com 60 anos ou mais foram 68%, foi o que menos aumentou, mas é quase a mesma coisa. Na faixa de 70% vendo muito aumento, né? 50% acreditam que está mais caro agora do que com Bolsonaro. 33% diz que está muito mais caro. 21% acha que está igual. Só 17% dizem que viram redução do preço da carne. Ou seja, de novo, o Lula está se queimando exatamente porque está aplicando uma fórmula velha que não tem mais efeito hoje em dia. O Lula deu uma sorte danada do tal do boom das commodities lá no primeiro governo dele, em que ele fez esse tipo de coisa e, de fato, a economia brasileira cresceu muito naquela época, né? Mas não cresceu por causa do Lula, cresceu apesar do Lula. Cresceu porque a China estava num período de crescimento muito forte no mundo, comprando muita matéria-prima do Brasil, e isso, de fato, aqueceu
a economia brasileira como um todo, mas foi uma coisa temporária. A China hoje em dia está quebrando, né? A China está exatamente nesse ponto ali em cima, começando a ir para a quebra do ciclo econômico deles lá, né? E aí agora o Lula não consegue repetir essa manobra. Ele queria repetir essa manobra e não consegue. É o caso clássico de uma pessoa que não entende do que está fazendo, né? Enfim, essa pesquisa aqui mostra o grande problema do Lula e aquilo que eu falo para vocês. É um problema muito maior do que o Lula imagina. O Lula está achando que vai conseguir resolver esse problema até 2026, que vai criar bolsa isso, bolsa aquilo outro, vão fazer, né, pé de meia e empréstimo para moto. Gente, esses empréstimos todos que o Lula está criando agora, isso vai dar um chabu grande e arrisca dar problema antes de 2026, hein? Porque da mesma forma que teve esse escândalo do INSS aí com um monte de desconto indevido, vai ter escândalo também quando esses empréstimos todos começarem a ter problema do pessoal não querer pegar, não querer mais trabalhar, ou tá com o salário todo comprometido com empréstimo e coisa e tal, com juros absurdos. O fato é que não tem jeito. O Lula está querendo resolver o problema da economia com o Estado. Estado não resolve o problema da economia. Isso já se sabe desde a época do comunismo lá. Se sabe desde 1921, quando o Mises explicou muito bem o problema do cálculo econômico sobre o socialismo. Por que nunca daria certo um sistema capitalista, um sistema comunista de planejamento central? Não tem como dar certo. Pela falta de informação. Não é nem porque, assim, mesmo supostamente você imaginando que o líder do país seja uma pessoa bondosa, não é o caso. Então, vamos supor que fosse uma pessoa muito inteligente, muito bondosa. Ele não conseguiria planejar a economia adequadamente porque ele não tem como ter a informação sobre quais são realmente os recursos escassos. Quem está querendo o quê e quem tem o quê para vender. Existe só uma maneira de você fazer isso acontecer, que é através do mercado, porque o mercado ele se autorregula. Ele tem justamente essa coisa, quando tem mais gente demandando um determinado produto, o preço sobe, o que indica para os produtores, ó, temos que produzir mais dessa coisa aqui. Né? E quando o preço cai, ó, não temos que produzir mais tanto, a empresa fecha e coisa e tal, você equilibra a oferta e a demanda. A economia é basicamente isso. Achar que um planejamento resolve isso, não resolve. Ao contrário, só causa mais tragédia, só causa mais fome, só causa mais miséria. Né? A desculpa dos comunistas é que não, o mercado funciona assim, mas ele acaba sendo injusto, pessoas que estão à margem do mercado e coisa e tal. Não, não tem ninguém à margem do mercado. Todo mundo faz parte do mercado. Existem pessoas que não tomam boas decisões no mercado, isso é verdade. Recebe um dinheiro, vai gastar no tigrinho, né? Mas isso daí é o problema, não é o tigrinho, não é o mercado, o problema é a pessoa que tomou decisões ruins, né? Numa sociedade, tipicamente, as pessoas vão aprendendo. A pessoa toma um erro desse, de repente, na próxima vez, ela não vai fazer uma lambança dessa, é o que se espera, né? O Lula, ao insistir no socialismo, ao insistir na economia planificada, está quebrando o Brasil. O lado positivo disso é que o brasileiro está vendo isso, ou seja, daqui para frente não tem nada que o Lula possa fazer para diminuir a inflação, ela só vai aumentar daqui para 2026. Quanto mais o Lula se mexe para tentar corrigir o problema da inflação, mais ele se ferra. Lembra muito a época dos militares e lembra muito a época do Sarney também. Quanto mais plano maluco que o Sarney fazia, aí que a coisa desandava completamente. Eu não descarto nada que o Lula vai inventar algum plano maluco aí daqui para 2026 e só vai piorar a situação no final das contas, né? O lado positivo para a direita é esse. O lado negativo para o Brasil como um todo é que vamos ter inflação, mais inflação crescendo daqui até 2026. Vamos continuar na economia nessa merda. Quem mandou fazer o L, não é mesmo? Obrigado por assistir o vídeo até o final.